Olá, meu nome é Átila Almada, eu sou professor de língua portuguesa e você está na playlist de literatura do canal da Almada Consultoria. Hoje nós vamos falar sobre a literatura exigida pelo vestibular da FUVEST a partir do ano de 2022, a partir do vestibular 2022, que começa no final deste ano de 2021. Entra para a lista de obras obrigatórias o livro Mensagem, do poeta português Fernando Pessoa. É sobre ele que nós vamos comentar aqui com análise de 2 dos seus poemas. Porém, antes de você seguir para a análise dos poemas e da obra Mensagem, eu recomendo que você assista ao vídeo que está fixado no link abaixo, que apresenta um pouquinho de Fernando Pessoa e da sua extensa obra poética, para que você entenda melhor qual parte dessa obra é capturada pelo livro Mensagem. Sobre o livro, vamos lá. O livro Mensagem ele foi publicado em 1934, um ano antes da morte de Fernando Pessoa, com apenas 47 anos, por problemas hepáticos. Fernando Pessoa, em Mensagem, assina como o ortônimo, ou seja, como o próprio Fernando Pessoa, e é o único livro que ele assim publicou com a própria assinatura, com o próprio nome e não com os heterônimos durante a sua vida. Este livro, ele exalta a bravura, o heroísmo de Portugal em grande parte dos seus poemas. Então é um livro de tom mais ufanista, de um tom patriótico. E por que Fernando Pessoa escolhe fazer isso já nos anos 1930? Ou, aliás, antes disso, alguém já havia exaltado Portugal? Se você respondeu que sim, você acertou. No século XVI, Luís Vaz de Camões escreveu Os Lusíadas, uma epopeia que retratava a viagem de Vasco da Gama de Portugal às Índias. Em Os Lusíadas, porém, Camões fala só dessa viagem. O livro é dividido em cantos, que na poesia seriam mais ou menos o equivalente aos capítulos na prosa. Já em Mensagem, Fernando Pessoa usa a lírica para falar do heroísmo de todo o povo Portugal, das viagens, do domínio ultramarino, da força que Portugal teve na história, e não de uma viagem específica, como brilhante e detalhadamente fez Camões. E por que esse tom ufanista, voltando à pergunta que eu tinha feito antes? Precisamos lembrar do que estava acontecendo na Europa em 1934. O continente vivia o chamado período entre guerras. Em 1918, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. Em 1939, começaria a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, a Europa viveu tensões políticas, problemas econômicos, crises sociais seguidas. Foi um período bastante instável, que inclusive termina com 4 ditaduras na Europa. 4 ditaduras que são o salazarismo em Portugal, a partir de 1933, você tem o franquismo na Espanha, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então você tem nas figuras de Salazar, Franco, Hitler e Mussolini, 4 ditadores, 4 que tentaram, de uma certa maneira, por um lado, promover ou recuperar a autoestima de seus países e, por outro, obviamente, cometeram gravíssimos crimes contra a humanidade. Vale lembrar que Hitler e Mussolini, por exemplo, se aliaram na Segunda Guerra Mundial junto ao Japão para formar mais tarde o Eixo. Mas essa é uma outra história. Nós voltamos aqui a 1934 para entender que Fernando Pessoa precisava recuperar, ou tentava recuperar com seus poemas, um sentimento positivo, valorativo, o sentimento de grandeza que Portugal teve de maneira justa na história pela sua exploração e pelo seu domínio ultramarino lá no século XVI, 4 séculos atrás, portanto, da escrita de Fernando Pessoa. Muito bem, dito isso, nós vamos ler 2 poemas que estão no início do livro Mensagem, que, como vocês vão ver, exaltam, obviamente, a bravura, a coragem e a ousadia do povo português. O primeiro poema se chama Horizonte e diz o seguinte: ó mar anterior a nós, teus medos tinham coral e praias e arvoredos. Desvendadas a noite e a cerração, as tormentas e o mistério, abria em flor o longe e o sulcidério esplendia sobre as naus da iniciação. O que nós entendemos dessa primeira estrofe? Bom, ele começa com uma apóstrofe. Atenção, não confunda apóstrofe com apóstrofo. Apóstrofe é a invocação, é a chamada a alguém ou a algo grandioso. Apóstrofo é aquele sinalzinho de omissão de letra.
Então ele faz uma apóstrofe, ele invoca, ele chama o mar anterior a nós. Quem é o mar anterior a nós? É o mar que Portugal explorou, o mar que Portugal enfrentou, o mar sobre o qual havia o medo, sobre o qual havia a incerteza, o mar no qual os europeus ainda não haviam navegado, quando Portugal e Espanha eles se lançaram e estabeleceram com pioneirismo rotas comerciais, no sentido da Ásia, e rotas coloniais, no sentido da América. Então, antes da chegada de Portugal ao mar, havia medos, havia coral, praia, arvoredos, havia o desconhecido, havia o que não se sabia. Nos 2 versos seguintes, desvendadas a noite a cerração, as tormentas e o mistério, isso foi o que fizeram as navegações. Furaram, quebraram essa noite, que é uma metáfora para o medo, para o incerto, a cerração, a neblina, o invisível, o que viria depois. Venceram as tormentas, venceram as instabilidades e desvendaram o mistério, abrindo em flor, e aí você tem a metáfora da flor da água, a água que se abre como uma flor sobre a qual navega o barco, abre-se em flor o longe, o sul sidéreo, o sul sideral, o sul das estrelas, o sul do planeta para o qual Portugal se dirigiu, e esplendia esse sul, brilhava sobre as naus da iniciação, ou seja, sobre as primeiras naus, sobre os primeiros barcos dos navegadores. Então, o resultado das navegações é o esplendor do sul sideral, o esplendor do sul do planeta se abrindo aos olhos do velho mundo. Vamos para a segunda estrofe. Linha severa da longínqua costa, quando a nau se aproxima, ergue-se a encosta, em árvores onde o longe nada tinha, mais perto abre-se a terra em sons e cores, e no desembarcar há aves, flores, onde era só de longe a abstrata linha. Essa segunda estrofe é um movimento de aproximação. Perceba que à medida em que a esquadra se aproxima da terra, o que antes era um ponto no horizonte, uma terra à vista, começa a ser enxergado em detalhes, primeiro em encostas, em morros, e depois, mais de perto, com árvores, com flores, depois a visão esplêndida daquele novo mundo. Claro que aqui nós temos, já que a finalidade deste poema é exaltar a conquista portuguesa, uma visão, digamos assim, romanceada, uma visão bela, uma visão bastante favorável aos portugueses. Não foi exatamente essa beleza e essa paz que eles encontraram aqui, principalmente no contato com os primeiros nativos, que a eles eram totalmente estranhos. Mas, de qualquer maneira, essa metáfora da beleza, ou essa sequência de imagens belas, ela funciona muito bem para a finalidade de exaltar os lusitanos. E aí nós vamos para a terceira e última estrofe. O sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa, e com sensíveis movimentos da esperança e da vontade, buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade. Então aqui o sonho, o objetivo, ele se tornou ação. Eles conseguiram chegar lá. A esperança de chegar moveu-os, fez com que com vontade eles concretizassem isso e vencessem tudo que o poema falou antes. Vencessem os medos, vencessem a noite, a cerração, vencessem as tormentas e o mistério. E chegassem para ver as belezas, e aí as belezas ele faz essa gradação, árvore, praia, flor, ave, fonte, e recebessem os beijos merecidos da verdade. Verdade em letra maiúscula, a verdade que era a conquista, que era o fato, que era a chegada, e claro, os beijos merecidos da verdade são a recompensa pela ousadia de Portugal em se lançar, em fazer o que ninguém antes havia feito. Uma outra coisa a respeito desse poema, em linhas gerais, e não só desse poema, mas de todo o livro Mensagem, é que são alguns poemas de inspiração mais puxada para o clássico. Eles têm métrica, eles têm rimas, então eles recuperam valores que vieram do classicismo, do neoclassicismo, que foi o arcadismo, né? Então século XVI, século XVIII, e esses valores respingam, eles pintam com algumas tintas semelhantes estes poemas que o Fernando Pessoa produziu no século XX. Tudo tranquilo com o primeiro poema? Vamos então para o segundo. O segundo poema é Ocidente. É um poema um pouco mais complicado pela ordenação das palavras, mas eu vou fazer uma leitura e vou desvendando esse poema junto com vocês. Vamos lá. Com duas mãos, o ato e o destino desvendamos. No mesmo gesto ao céu, uma ergue o facho trêmulo e divino,
e a outra afasta o véu. Fosse a hora que haver ou a que havia, a mão que ao ocidente o véu rasgou, foi alma a ciência e corpo a ousadia da mão que desvendou. Fosse acaso a vontade, ou temporal a mão que ergueu o facho que luziu, foi Deus a alma e o corpo Portugal da mão que o conduziu. Então, vamos lá. Metáfora das mãos. O ato e o destino. O que é o ato? O ato é a ação. É o poder concretizar algo que se espera. Já o destino é algo determinado. É aquilo que você vai seguir. Você é destinado a fazer algo. Mas vejam que esse poema traz uma coisa interessante. Embora você seja destinado a fazer algo, se você não tiver o ato, se você não tiver a ação, o destino não se consuma. O destino, só por ele, fica lá, paradinho. Você precisa da ação, do ato, para chegar, para atingir o seu destino. Certo? Muito bem. O ato e o destino são retomados as duas mãos. Uma ergue o facho trêmulo e divino e a outra afasta o véu. O facho divino é o destino, uma vez que o destino ele está sob controle divino. O destino foi dado por Deus. Portanto, a mão do destino ergue o facho trêmulo e divino, ou seja, é a proteção, é a simbologia religiosa, é a mística da qual Camões falou lá nos Lusíadas e que chega aqui metaforizada, não tão detalhada, mas chega representada como esse destino, essa crença em algo superior que determina o que vai acontecer com as pessoas ou até com os países, no caso de Portugal. A outra é o ato, que afasta o véu, a ação, que ele vai trazer na estrofe seguinte como a ciência. Muito bem, por que a ciência é o ato e por que o ato afasta o véu? O que é esse véu? Esse véu é o véu do obscurantismo. Vale lembrar que um pouco antes das navegações portuguesas, que começaram no século XVI, até a metade do século XV o mundo vivia a Idade Média, a chamada Idade das Trevas. A idade que durou 1000 anos, na qual não se desenvolveram ciência, pensamento, tudo estava sob o controle totalmente hegemônico da igreja, e quem discordava daquilo que a igreja dizia e dos reis que eram por ela colocados no poder, acabava queimado na fogueira. Então, afastar o véu é ter a coragem de quebrar os velhos paradigmas, é descobrir, como fizeram, por exemplo, Galileu e Copérnico, que a Terra não era um quadrado, que você não chegava no horizonte e despencava, que a Terra era redonda, era ter a ousadia de tirar da sua frente o véu do medo, aquele medo do qual fala o poema anterior, e explorar o mar. Era entender que o centro, pelo menos do universo conhecido à época, era o Sol e não a Terra. Então, afastar o véu é derrubar as velhas concepções e ousar a partir do novo. Esse véu, portanto, representa o obscurantismo. E a ciência é o ato de afastá-lo, de removê-lo. Veja que isso, falando hoje, parece óbvio. A Terra é redonda, o Sol é o centro do sistema solar. Mas naquela época isso era tudo novidade. E não era uma coisa em que as pessoas acreditavam. Se até hoje a gente tem Planilson por aí, imagine naquela época em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana ou era quadrada. E muitas dessas pessoas ousaram desafiar essa crença que era praticamente milenar já, dentro de naus, dentro de navios, se guiando pelas estrelas para estabelecer rotas de navegação. Muito bem, então a alma é a ciência e o corpo é a ousadia. A ciência é a alma, é a base, e o corpo é a ousadia porque a junção dos dois se completa. Então, se eu não tiver a alma e o corpo, se eu não tiver a ciência como base, e se eu não tiver a ousadia do navegador, se eu não tiver o ato ousado, eu não completo aquilo que eu desejo, eu não chego ao meu objetivo. Depois nós temos uma hipótese. Se fossem ou acaso a vontade temporal, a mão que ergueu o facho que luziu, bom, talvez a coisa não tivesse dado certo. O acaso é aquilo que é uma coincidência, é aquilo que vem sem que nós esperemos, mas também sem o nosso controle. A vontade é um desejo que, se não tiver ato, não se consuma. E o temporal é o alheio, é aquilo que vem da natureza, mas eu também não controlo. Na verdade, a mão que ergueu o facho foi a mão de Deus, que representa a alma, que estava junto a Portugal, e Portugal corporificou
transformou o destino em ato. Deus dá o destino. Portugal, pela sua ousadia, pelo seu corpo ousado, junto à sua alma da ciência, mas também à sua alma de fé, uma vez que Portugal era e é até hoje ainda um país de predominância católica, Portugal junta a ciência e a fé e transforma o destino em ato, e vence as barreiras e explora o mar. Lindos poemas, não é? Nós vamos fazer, claro, análises de outros poemas, então, por favor, continue a nos acompanhar. Caso você queira receber os nossos conteúdos, considere a inscrição aqui no canal, ative o sininho das notificações e para outros conteúdos mais rápidos, para imagens, dicas, siga-nos também no Instagram, @almadaconsultoria, e caso queira sugerir outras pautas, almada.consultoria@gmail.com, não se esquecendo do ponto no meio, é o nosso e-mail. É isso, gente. Um abraço e até a próxima.